Bom dia, Daniel. Bom dia ao nosso ouvinte que nos prestigia aqui na Rádio Difusora. Olha, essa é uma situação extremamente corriqueira, comum, Daniel. O que muita gente não sabe é que os juros cobrados em financiamento precisam seguir uma média de mercado. Quando o banco cobra acima desse padrão, a Justiça entende como possível abusividade, ilegalidade. Por isso, é sempre bom estar com o contrato e analisá-lo. Certo. Doutor, vamos começar falando então aqui. Primeiro, começa pelo básico, né? Como é que a pessoa pode identificar se está com esse contrato com juros abusivos? Como é que se identifica um juro abusivo, hein, doutor? Daniel, é muito importante comparar. O caminho é comparar a taxa do contrato com a taxa média divulgada pelo Banco Central na época da contratação, ou seja, a época do financiamento. Quando há uma distorção, uma discrepância relevante, a jurisprudência, ou seja, o entendimento dos tribunais, admite a revisão com base no Código de Defesa do Consumidor, porque há um desequilíbrio no contrato. Entendi. Se nesse caso, doutor, se a pessoa atrasa ou para de pagar, o nome já é negativado? Isso pode, isso? Daniel, aqui mora o pulo do gato para o consumidor. Se houver indícios de abusividade, ou seja, ilegalidade, e o contrato estiver sendo discutido judicialmente sob análise do juiz, o entendimento do Tribunal Superior é de que o consumidor não pode ser penalizado como inadimplente, não pode ser considerado um mal pagador. Tanto é verdade que, nesses casos, fica impossibilitada a negativação, ou seja, o envio do nome do consumidor aos serviços de proteção ao crédito. Doutor Paulo, e o que o juiz pode determinar numa ação dessas, hein? Aqui, Daniel, é o alívio para o consumidor, porque quando o contrato está sob análise do Poder Judiciário, o juiz tem o poder de recalcular a dívida com base na taxa média de mercado. Assim, ele pode afastar encargos abusivos, reduzir parcelas e determinar a devolução ou compensação dos valores pagos de forma indevida. Entendi, doutor. Então, é possível que o consumidor esteja pagando mais do que deveria? Daniel, o consumidor, ele tem sempre a sensação de, ao adquirir um produto parcelado, financiado, ele sabe que ele irá pagar 2 ou 3 ao final. E assim, você percebe que já naturalizou-se um comportamento abusivo. Logo, é muito comum o consumidor ser penalizado. Muitos contratos ficam, sim, desequilibrados ao longo do tempo, gerando essas cobranças e essas distorções acima do limite legal, fazendo com que o consumidor acabe ficando cada vez mais empobrecido e o acesso ao crédito cada vez mais caro. Entendi. Doutor, então, de uma forma bem didática, bem clara, para o ouvinte da Difusora, para quem está nos ouvindo agora, qual é a orientação que o senhor dá para quem está desconfiando disso, né? Que está sofrendo essa situação aí de juros abusivos, hein? Daniel, aqui a regra é simples, é sempre buscar orientação e não normalizar situações de abuso. O consumidor precisa analisar o contrato e verificar as taxas aplicadas. Caso ele não tenha conhecimento adequado para isso, sugiro procurar um advogado ou qualquer outra pessoa que possa fazer essa análise e assim verificar se ele está pagando o valor correto ou está pagando um valor acima daquilo que é o correto, o justo. Tá certo. Tá bom. Então tá aí a dica do Dr. Paulo Feitosa para você que está ouvindo aí a Difusora, né, que financiou um carro, por exemplo, ou então fez algum financiamento e está sentindo que a parcela está pesando mais do que deveria. Dr. Paulo Feitosa, mais uma vez, o meu bom dia e muito obrigado. Agora, Daniel, na prática, o que o consumidor deve fazer?
Primeiro, ele tem que pegar o contrato ou o carnê de financiamento. Segundo, identificar qual foi a taxa de juros aplicada. Terceiro, comparar com a taxa média do Banco Central na época da contratação. Se estiver acima, ligar o alerta. A partir daí, o ideal é fazer uma análise técnica completa, porque não é só a taxa. Existem tarifas, seguros e encargos que podem ser considerados abusivos. E aqui vai o ponto mais importante. Não espere a dívida virar uma bola de neve, um problema maior. Quanto antes você revisa, maior a chance de reduzir a parcela e recuperar o que foi pago a mais. Direito não é para depois, é para agora. E o meu nome é Paulo Feitosa e foi um grande prazer estar mais um dia aqui com o Daniel Azoteg, dividindo essa bancada nesse bate-papo que tem trazido informação de fácil acesso ao consumidor. Meu arroba, para quem quiser uma dica de direito todo dia, é @Paulo Feitosa com Z. Um ótimo dia e Jesus nos abençoe.